Com a urgência aprovada pela Câmara, a proposta que regulamenta a reforma tributária começa a ser votada hoje. E aí, o que isso significa na prática? Medida leva o texto diretamente ao plenário, sem passar pelas comissões. Esse projeto trata especificamente da implementação do chamado IVA dual, que vai agregar 5 impostos. Quem vai contar pra gente quais são esses impostos? É ISS, é ICMS, é IBS... Um desenho não passa, João Pedro Mello. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, mais um tempo de reforma tributária e, ao que tudo indica, essa discussão vai levar muito tempo hoje também, viu? A sessão está marcada para logo mais às 10 horas da manhã, mas a votação mesmo, essa só deve acontecer no fim da tarde. Câmara dos Deputados que começa hoje, então, a votar, de fato, esse projeto que trata sobre a regulamentação da reforma tributária. A urgência dessa matéria foi aprovada ontem à noite, foram 322 votos a favor, 137 contrários, além de 3 abstenções. Na prática, o que significa isso? Significa que esse texto vai direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Não significa que tem acordo, viu? Significa que muitas discussões vão ser feitas. O governo está apostando no seguinte: votação de uma proposta de consenso. Até agora foram apresentadas mais de 300 emendas a essa regulamentação. Um dos pontos mais polêmicos é a decisão de tributar as proteínas animais. E a gente já vem falando disso há algum tempo, a carne de boi e também de frango. Esses produtos são livres de taxas federais hoje, mas podem passar a pagar 10,5% de imposto. A Frente Parlamentar do Agronegócio apresentou estudos ao Ministério da Fazenda para tentar derrubar essa cobrança. Segundo o grupo de deputados, a tributação aumentaria em 0,2% a tarifa do imposto sobre bens e serviços. Em compensação, a inflação seria menor. Integrantes do grupo de trabalho que analisa a reforma, destacam algumas questões a respeito desse tema. Por exemplo, a gente tem o Cláudio Cajado reafirmando o compromisso de manter a alíquota geral estimada em 26,5%. O parlamentar do Progressistas destaca, porém, que a decisão final vai caber ao plenário. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que vamos ter um ganho adicional de um espaço que essas emendas, se porventura vierem, como essas que você fala da proteína animal, será absorvida para que o patamar continue 26,5%. Espaço há. Vai depender agora da decisão política do colegiado de líderes. Pois é, isso foi o que disse então o Cláudio Cajado, só que a gente destaca que alguns outros parlamentares que fizeram parte desse grupo de trabalho disseram que se as carnes fossem desoneradas, a alíquota do imposto geral chegaria a 27,1%, levando o Brasil a um dos maiores patamares, Então, esse é um ponto de discussão nesse momento. O ministro da Fazenda passou a tarde de ontem reunido com o presidente da Câmara, Arthur Lira, exatamente para tratar desse texto final. Fernando Haddad sugeriu aumentar o valor do cashback para famílias de baixa renda, como uma forma de compensar esse imposto sobre a carne. Isso é uma coisa que tem efeitos distributivos importantes. Então, às vezes, não é isentar toda a carne, mas aumentar o cashback de quem não pode pagar o valor cheio da carne. A regulamentação da reforma tributária pode ainda aumentar a taxação sobre os remédios. Segundo representantes da indústria farmacêutica, a maioria dos medicamentos que não precisam de receita, essas podem ficar, em média, 14% mais caros. O grupo de trabalho da Câmara dividiu a questão em 3 grupos. Primeiro, os que vão ter um imposto máximo, como antigripais, antialérgicos e analgésicos, como a dipirona. Depois, os que vão receber 60% de desconto no tributo, caso de antibióticos, remédios para o estômago, ansiedade, depressão e até para disfunção erétil. E ainda, o grupo com taxação zero. Esse inclui vacina, soro fisiológico, corticoides, anestésicos e também absorventes. O governo argumenta que não vai haver aumento de imposto porque medicamentos já pagam tributos e não há isenção nesse momento. Então, é uma questão, obviamente, que vai demandar bastante discussão a partir de hoje às 10 horas da manhã, e ainda destaco aqui, no finalzinho desse texto, que tem a questão de inclusão de armas e munições na questão do imposto do pecado. Isso está em discussão, está em análise, a tendência é de que também leve bastante tempo no plenário da Câmara hoje. Um desenho não passa, mas Jabuti vai passar. Algum vai passar, tá dizendo aqui o nosso ouvinte. Obrigada. E sempre passa, né, gente? Sempre, é o marco. Ainda mais quando eles precisam acelerar as coisas, né? Aí eles fazem sessões longuíssimas, não é, JP? Porque eles querem fazer isso até o dia 18 de julho. E, pelo jeito, vão fazer com que isso seja aprovado e passe, de fato, até lá, né?
Exato, porque a gente teve inclusive uma suspensão dos trabalhos das comissões, né, um desejo de Arthur Lira que acabou sendo aprovado pelos parlamentares também, né, essa questão, e portanto nada funciona na Câmara essa semana a não ser o plenário para análise dessa questão da reforma tributária, regulamentação. Então são muitas discussões, vai levar um tempinho? Vai, mas vai passar antes do dia 17.